Graças ao Senhor. Vamos continuar aqui no livro O Plano de Deus através dos tempos. Estamos agora começando mais um capítulo. O plano do Senhor em Judá. Então vamos ver o que é o plano do Senhor em Judá. Vemos ainda no capítulo 37, 26 e 27, o plano de Judá, isto é, que o Senhor desenvolveu em Judá. Vemos que era seu plano levar José até o Egito. Diz-nos o 28 que os mercadores ismaelitas compraram José por 20 ciclos de prata. Esses compradores eram medianitas. No versículo 36, os ismaelitas, possivelmente filhos de Ismael, como vemos em 25, 16 até o 18, e medianitas por ter nascidos em Mídia. Podemos ver como Deus ainda que o homem caído quisesse impedir o prosseguimento do seu plano, até mesmo por ser usado pelo inimigo. Como no versículo 29 do capítulo 37, Rúben, responsável pelos seus irmãos, não estava presente quando da venda de José, que haviam colocado dentro de uma cisterna vazia. Então ele lastimou, dizendo não saber onde se esconder de seu pai. Eles resolveram enganar seu pai com a túnica de José, que era bem conhecida por Jacó, que lamentou por José, seu filho, por muitos dias. Seus filhos quiseram o consolar, mas isto se tornou impossível. Para ele, tudo havia acabado ali. Na sua grande sabedoria, vemos que o Senhor opera tanto querer como efetuar. Ficou claro que o poder do homem nada pode nas coisas do Senhor, e nem o poder do homem, e muito menos o de Satanás, é capaz de impedir o progresso da economia de Deus. É possível até atrasar, mas isso não impede que ela se realize. Vemos que esse atraso pode provocar sofrimentos ao homem. Daí vemos o resultado negativo. Os irmãos de José nos mostram este exemplo. Eles descuidaram e não atentaram para a palavra de Deus e para seu cumprimento diante dos sonhos de José. Podemos ver que isso só lhes causou danos próprios, pois o Senhor mesmo, com estes transtornos, levou José para o Egito, onde com sua máxima e eterna sabedoria podia cumprir, ou seja, usar José como ele pretendia. Glória a Deus, aleluia! Esse é o nosso Deus do qual servimos. Hoje vemos que José foi por divina revelação para o Egito. E na casa de Potifar, oficial de Faraó, este o comprou e levou para a casa de Faraó. Até mesmo os nossos erros contribuem para a obra e economia de nosso Deus. Como no caso dos irmãos de José. Ou seja, suas incredulidades não impediu o plano de nosso Deus. Capítulo 39, verso 1 e verso 2. O verso 2 nos fala que o Senhor estava com José e que ele se tornou próspero. Hoje não é nada diferente com nós. Estamos nesta mesma economia. Como José e seus irmãos, mais do que nunca, temos que atentar para o que o Senhor está falando e está fazendo no nosso meio.
Meus amados, o Senhor hoje quer e vai cumprir com toda certeza a sua maravilhosa economia, que jamais podemos deixar de falar e viver. No versículo 3, verso 4, o Senhor era com José. No 3 diz-nos que o Senhor era com ele e tudo o que ele fazia prosperava em suas mãos. Faraó o colocou como mordomo de sua casa e foi entregue a ele tudo o que Faraó tinha. O Senhor abençoou a Faraó e tudo o que tinha por causa de José. Tanto na casa como no campo foi completa a obra do Senhor. Vemos que quando parecia estar tudo perdido para os irmãos de José, eles estavam livres de seus sonhos, aparentemente. Aqui podemos ver que o plano do Senhor tomou o rumo certo, como o Senhor queria. O Senhor estava trabalhando em José e também em seus irmãos. Oh, como é bom ficar nas mãos do nosso Senhor. Hoje, como nestes acontecimentos de José, o Senhor está trabalhando em nós. Podemos ver que o inimigo faz de tudo para atrapalhar a economia de Deus em Cristo. Mas o Senhor está precisando de homens como José, que consagram suas vidas ao Senhor e buscam fazer a vontade deste Senhor fiel, para que tudo que é da economia do Senhor possa prosperar como foi com José ao chegar ao Egito. Nós também fomos chamados como José e também temos o Egito como José. Ao que é da economia do Senhor possa prosperar como foi com José ao chegar ao Egito. Nós também fomos chamados como José e também temos o Egito em nosso caminho, pois é para lá que o Senhor tem a sua economia e proposta. Ele está preparando o nosso futuro como foi com José, quando dos seus sonhos, este José, que simboliza nesta história nosso Senhor, todo inclusivo. Por isso Deus disse: eu anuncio o fim desde o princípio. Desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu propósito subsistirá e farei todas as minhas vontades. Isaías 46:10. Desde o início desta história de José, falamos que ele é o símbolo mais completo de Cristo, de acordo com a palavra de nosso Deus, de toda a história da humanidade. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esta é uma completa visão da economia de Deus, mas podemos ver que a história de José, como também a nossa, não ficou só nisso. Podemos ver que começou outra severa perseguição. Amém.